Gente, hoje nós vamos tratar de um tema que surgiu como algo. É um tema que sempre está na nossa pauta, tá? Mas não com tanta importância como nos últimos tempos. A gente fala sobre famílias acolhedoras, a gente fala sobre abrigamento, mas nunca se precisou falar tanto disso quanto agora, depois da repercussão do caso Aurora. Né? Quem não está sabendo ainda sobre o caso Aurora, coloca a hashtag Volta Aurora em qualquer rede social, Instagram, Facebook, se intera sobre o assunto. E justamente pelo que aconteceu lá em Pirenópolis, nós decidimos trazer essa temática aqui para o Cores, mas para contextualizar para vocês de uma forma positiva. O que significa abrigar, acolher, apadrinhar e colocar essa criança aos cuidados de uma família acolhedora. Até para que vocês entendam que o que aconteceu em Pirenópolis é um ponto fora da curva. Mas eu não vou entrar no assunto, porque tem duas pessoas que vão falar sobre isso. Em primeiro lugar, a gente convidou a Ana Lúcia Simões, ela é psicóloga, chefe da terceira vara de infância da capital. Quem não sabe onde é que é a terceira vara de infância, é aquela área ali de Cascadura, e em torno, Sulacap, um bom pedaço de Jacarepaguá, acho que todo o bairro de Jacarepaguá e subbairros, né? Camorim, ou seja, pertinho da gente aqui. O Cores, ele geograficamente, na verdade, está mais perto da terceira vara do que lá da primeira, no centro da cidade. A Ana Lúcia é nossa parceira de longa data, desde a época que as reuniões do Cores eram válidas para a terceira vara, e ela não sabia que era, mas já foram válidas para a terceira vara. Esperamos que um dia, quem sabe, possam ser de novo. E ela veio falar para a gente desse primeiro momento, dessa primeira questão, que é: por que crianças são abrigadas? O que leva as crianças aos abrigos? Quais são os tipos de abrigo, né? E quando ela está no abrigo, como é que a gente se relaciona com ela? A gente pode apadrinhar ou não? Como é que se dá isso? E depois a gente vai passar a palavra para a Flávia, que ainda não entrou, que é a coordenadora do Programa Família Acolhedora no município do Rio de Janeiro. Ou seja, ela é a pessoa que responde por esse programa na cidade. Ela vai falar para a gente justamente sobre família acolhedora e como que esse programa está no Rio de Janeiro, como é que é feito o trabalho, porque vocês vão ver que é uma realidade bem diferente do que existe lá em Pirenópolis. Então, com a palavra, minha amiga querida Ana Lúcia Simões, fique à vontade. Obrigada, Saulo. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite que me foi feito. Agradeço também o Luiz aí pelo layout. Luiz, você não tem ideia do perigo do portal que você abriu, meu querido. Você vai ver só. Mas, enfim, vamos lá falar um pouquinho sobre acolhimento, né? Acho que é importante mesmo a gente ter essa visão mais contextualizada sobre essas crianças e esses adolescentes que acabam parando lá no juizado. E aí eu pensei logo no artigo 19, Luiz, você pode me ajudar? Esse artigo ele, assim, é super importante para qualquer operador de direito que atua na área da infância e juventude, para os profissionais, para a equipe técnica também, para os conselhos tutelares, enfim, todo mundo ligado à área da infância e juventude. Esse, com certeza, é um dos artigos super importantes. Bom, esse artigo ele fala que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família. E, excepcionalmente, aí que eu sei que causa um certo constrangimento aí nos grupos de apoio à adoção, em uma família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. O que a lei está chamando de família substituta é a questão da guarda, tutela e adoção. Por isso que eu falei que, para quem está adotando, né, esse termo família substituta é muito desagradável, e eu concordo, realmente eu acho que não é o melhor adjetivo, embora, né, nos casos de devolução a gente percebe que algumas famílias se colocam, né, devolução da criança para o abrigo, né, desistência da adoção, vamos assim dizer, né. Então, assim, nesses casos a gente percebe que realmente não foi uma família que acolheu aquela criança como membro, e sim, estava ali só tapando um buraco, entendeu? Mas, enfim, esse aqui é o artigo, assim, que vai nortear, né, quando a criança entra, né, no Poder Judiciário, entra ali na vara da infância e juventude, mais precisamente, e é acolhida. A primeira coisa que as pessoas, que os profissionais pensam é isso: tem condições de voltar a morar com esses pais?
tem condições de ficar com uma tia, uma avó, um primo, enfim, é isso que a gente tem que responder em primeiro plano, tá? E o parágrafo terceiro desse artigo, ele foi muito modificado. Se vocês pegarem o ECA, inclusive, fica aqui a dica, tá, pessoal? Leiam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro, informação é poder. Segundo, é o chão que vocês vão pisar, né? Se vocês forem contratar, por exemplo, um advogado, e o advogado começar a falar de poder, de orfanato, enfim, de alguns termos que são super antigos, que a gente já não usa já há muitos e muitos anos, vocês já podem desconfiar, porque, assim, por mais que a pessoa se diga especialista em adoção, muitas vezes ela não é especialista, ela não tem anos de prática. E dependendo da situação, digamos assim, se for uma adoção que a gente ainda está discutindo, né, a criança ainda está com poder familiar suspenso, não dá para ser qualquer advogado, não, tá? Então, fiquem atentos a isso, às vezes o barato sai caro, é bom realmente começar a pensar, né, num profissional especializado no assunto. Ah, mas tem a Defensoria Pública. Sim, tem a Defensoria Pública, mas ela, ultimamente, ela teceu uns critérios a respeito da renda, então não é qualquer pessoa que poderia como é que eu posso dizer, ser atendida pela defensoria. Eu, por exemplo, com a minha renda, eu não poderia, entendeu? Então, isso vocês realmente precisam verificar, porque no passado, acho que até 2015, por exemplo, a defensoria lá na terceira vara da infância e juventude atendia qualquer pretendente à adoção de uma criança que estivesse acolhida na nossa jurisdição. Hoje em dia mudou esse critério, tá? Então, fiquem atentos, porque às vezes as pessoas falam assim, mas comigo foi diferente. Sim, mas em que contexto, em que ano que isso aconteceu, né? Porque houve essa mudança aqui, pelo menos no município do Rio, tá bom? Então, voltando a essa história do artigo 19, no parágrafo 3º, chama a atenção que ele ainda reitera essa questão da manutenção e da reintegração na família, dizendo que terão preferência em relação a qualquer providência. Quer dizer, olha como é que essa questão da família biológica, digamos assim, acaba aparecendo, né? E aí, ultimamente, a Silvana, que está aqui, até pode ter algum comentário, surgiu aí das cinzas um projeto de lei número 8.219, elaborado em 2014, e está até em votação agora no Congresso, e, infelizmente, está se discutindo nessa questão das várias tentativas de reintegração familiar, ou seja, mais um movimento aí que está surgindo no Congresso Nacional para colocar essa questão que a família biológica acima de tudo, quando, na verdade, temos problemas com as famílias biológicas, assim, também como podemos ter com as famílias adotivas, né? Nenhuma família é perfeita, mas a questão é até que ponto a vara da infância e juventude vai ficar perdendo tempo e meses, anos e anos, tentando fazer uma reintegração que a gente sabe que, né, no fundo, não vai dar certo, né? Então, isso aí é muito subjetivo, porque várias tentativas de reintegração já é um termo, para mim, extremamente subjetivo, porque para mim pode ser 2 ou 3, para o Saulo, de repente, é 5, para o Luiz é 10, para a Silvana é 20, e aí? Se cada juiz, né, for levar isso em consideração, com certeza, muitas crianças e adolescentes vão ficar nesse limbo jurídico, aí vão ficar nessa história de vai para a família biológica, não deu certo, volta, agora vamos tentar com uma outra tia, vamos tentar com uma outra prima, vamos tentar com uma avó que mora lá no Nordeste, que já não vê essa criança já desde que nasceu, enfim, né? Tempo é muito precioso, né, em se tratando de criança, em se tratando de adolescência, então é algo que a gente precisa parar para ver com muita calma esse artigo 19, e espero aí que os grupos de apoio à adoção, né, comecem a se mobilizar aí para votar nesse projeto de lei aí contra nessas inúmeras tentativas aí de reintegração familiar. Bom, Luiz, você passa o próximo para mim? Estava falando de problemas na família de origem, né? Pois é, a gente recebe denúncias, né, a respeito dessas famílias, seja por negligência, maus tratos, abusos sexuais, questão de criança em situação de risco, adolescente envolvido com o uso de drogas, metido na comunidade, e a família totalmente omissa, enfim, são vários tipos de denúncias que podem chegar, seja pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, fica aí a dica, o telefone 127 é de graça, você pode fazer a denúncia anônima,
Não tem problema nenhum, mas você precisa ter, de preferência, maior número de dados sobre o caso. Não adianta nada na Lúcia ligar hoje para o Ministério Público, no 127, e falar que, olha, tem uma criança aqui na Barra que o nome dela é Maria, está aqui no sinal, sei lá, na frente do Extra. Tá, mas como é que essa Maria, né? Se tiver o sobrenome é melhor ainda, se tiver o nome da mãe, pelo menos o primeiro nome também já facilita, né? Então, tem alguns dados aí que quanto mais a gente souber, melhor, tá bom? Tem também o Disque 100, né, também conhecido nos bastidores como Disque Fofoca ou Disque Vingança, porque, né, já aconteceram situações que surgiu, porque essa denúncia ela vira um processo, e esse processo vai lá para a Vara da Infância e Juventude. E aí o comissariado, pelo menos lá na terceira vara, a gente faz assim, o comissariado, ele recebe a ordem da juíza para verificar o que está acontecendo, então ele vai lá, né, no local, e aí percebe que é uma situação completamente diferente do que está escrito ali na denúncia, né, e aí esse processo ele pode ou não encaminhar, muitas vezes até caminha mesmo, vai para o estudo social, estudo psicológico, a gente entra em contato com o colégio, né, enfim, com os vários atores que perpassam ali por aquela família, e muitas vezes a gente constata que, enfim, foi uma denúncia sem fundamento, né, pelo menos naquele momento. E aí o processo é arquivado. Mas até a gente chegar a essa conclusão, isso demora, tá, gente? Não é em 1 mês, nem em 2 meses, não. A gente precisa lembrar que as varas da infância e juventude têm um acervo absurdo, porque também tudo pode parar na vara da infância. Eu já peguei casos de briga de criança em colégio, por incrível que pareça, né? Parece que professora e a diretora não fizeram absolutamente nada, só figuração, e aí uma briga de criança foi parar na vara da infância, né? Com outras questões tão mais sérias aí que a gente poderia estar se debruçando. E também tem a história do comissariado de justiça, quer dizer, qualquer pessoa que bater na porta do comissariado para fazer uma denúncia, ela vai ser ouvida, vai ser acolhida, isso tudo vai virar um processo, tá? Porque na justiça sempre vale o que está escrito, não tem essa história de tititi, eu ouvi falar porque alguém disse, não, isso vai virar um processo, e aí a gente vai avaliar, né, junto com o Ministério Público, junto com a juíza e com os demais membros aí da equipe técnica, se tem fundamento ou não essa denúncia. E aí, pode passar o próximo? Se ela tiver fundamento, a juíza pode aplicar medidas de proteção. No artigo 101, vocês vão encontrar várias medidas, mas aqui eu escolhi, porque achei mais pertinente aí para a nossa fala, o inciso 7º, que fala do acolhimento institucional, e aí vocês vão perceber que o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990, ele não usa o termo mais orfanato, isso não se usa mais. Por quê? Porque muitas, eu diria assim, a maioria das crianças que se encontram acolhidas, e os adolescentes também, eles têm pais vivos. Os pais, alguns até são extremamente ausentes, podem não ter nem contato durante anos e anos com esses filhos, mas oficialmente não tem nenhum documento de que eles sejam órfãos, entendeu? Então, por isso a gente não utiliza mais esse termo orfanato, tá? Então, se vocês encontrarem com algum profissional que utiliza esse termo, saiba que ele não está atualizado e, com certeza, ele não domina o Estatuto aí da Criança e do Adolescente. Por isso que eu falei que é importante a gente conhecer, né, o que diz a legislação. Bom, e o 8º inciso fala do acolhimento familiar, que aí eu vou deixar para a Flávia aí abordar mais esse assunto, tá bom? No acolhimento institucional, a gente tem várias modalidades. Eu vou me ater mais aos abrigos, porque efetivamente é o que a gente tem mais, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro são 151 abrigos e 27 famílias acolhedoras, segundo o MCA é o módulo da criança e do adolescente, que foi elaborado pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Então, se vocês acessarem o site do Ministério Público do Rio, vocês vão ver logo ali na homepage um linkzinho chamado censo, e aí basta você clicar que vocês vão encontrar censos de 2018, que foi onde tudo começou, até dezembro de 2020. Então, eu peguei dados que estão, digamos, mais atualizados do que o CNJ, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, aqui no município do Rio de Janeiro, né, nós temos 32 abrigos e 11 programas de família acolhedora, sendo que na Primeira Vez, né, que é de onde vocês são 15 abrigos e 4 famílias acolhedoras. Mas também temos casas de passagem, também
podemos ter casa-lar, enfim, né? Tem outras opções também aí de acolhimento. Luiz, você pode passar para mim o próximo? E aí eu fui parar para ver lá no MCA os motivos, né, que geram acolhimento. Eu confesso para vocês que eu ia ficar só no quinto motivo, mas aí a lista foi aumentando, e aí quando eu fui olhando, eu falei assim, meu Deus, tem aqui alguns aspectos que eu não posso deixar de considerar, e aí eu resolvi fazer digamos assim, os 10 motivos que aparecem na lista do MCA, no censo no censo de dezembro de 2020, tá? Porque se vocês forem consultar outros censos, vocês vão ver que os resultados, eles vão mudando, é muito interessante isso. Bom, então, o primeiro seria a negligência, situação de rua, né, e eu acho que com essa história da pandemia, não é à toa que virou em segundo lugar, antigamente não era assim. Transferência de outro regime de atendimento, só para explicar, o município do Rio, ele acolhe também crianças de outros municípios, por vários motivos, ou falta de vaga no outro município, ou porque, isso é muito comum com adolescente, ele se colocou em situação de risco naquela cidade, e aí não tem condições de ele ficar ali, mas uma cidade pequena, né, que todo mundo se esbarra com muita facilidade, então ele vem para o município do Rio, ou porque, de repente, assim, olha, vou citar aqui um exemplo fictício, o adolescente se encontra em Itaboraí, e aí a gente percebeu que só tem rede familiar dele aqui no Rio, né, assim, a rede, digamos, que vale a pena ser investida, né, em termos de reintegração familiar. E aí, para facilitar a visitação desses parentes, que normalmente são pessoas, né, de baixo poder aquisitivo, ele pode ser transferido aqui para o Rio. Se tiver vaga, isso pode acontecer, tá? Então, esse aí seria o terceiro motivo. Tem o abandono pelos pais irresponsáveis, em razão de sua conduta, né, seria o quinto motivo, e aí acho que está mais ligado aos adolescentes, são aqueles adolescentes que ou estão usando drogas, ou estão já envolvidos com criminalidade, e aí, por algum motivo, né, não tem mais como ficar ali naquela família nesse momento. Ou, às vezes, até isso também já vi acontecer, os filhos batendo nos pais, tá? Então, quinto motivo seria esse. Luiz, pode passar o próximo. O sexto motivo seria aquela situação em que o responsável não tem mais condições de cuidar daquela criança, daquele adolescente, por motivo de doença, e aí pode ser tanto física quanto psiquiátrica, tá? Isso acontece, principalmente avós, é muito comum as avós baterem na porta do conselho tutelar falando que, olha, não tem condições de cuidar de 5 netos, eu sei que eles têm grandes chances de irem para adoção, mas, infelizmente, minha filha está usando drogas, passa a maior parte do tempo fora de casa, me deixa sozinha cuidando desses netos, e eu não tenho condições, infelizmente, de cuidar deles, seja por motivo de saúde, seja também por uma questão financeira, né? Então, isso, infelizmente, é um cenário bastante comum aí nos conselhos tutelares, e, consequentemente, isso aí repercute na vara da infância. Bom, o sétimo motivo seriam os abusos físicos ou psicológicos. O oitavo, olha que coisa bem interessante, né? Tomara que cada vez mais surjam entregas voluntárias. O que a gente está chamando de entregas voluntárias? As mães que procuram a vara da infância e juventude para entregarem seus filhos, né, disponibilizarem os seus filhos para adoção. Normalmente acontece, são bebês recém-nascidos, tá? Já teve um caso, mas assim, muito raro, de uma criança mais velha, se não me engano, já tinha uns 6 ou 7 anos. Normalmente é bebê recém-nascido. E aí é mais fácil a questão da disponibilização para adoção, porque se tudo correr certo, se ela participar da audiência ali para confirmar o desejo dela, essa criança já é destituída do poder familiar e, digamos assim, em 15 dias aproximadamente, ela já pode estar numa família adotiva. Bom, nono motivo, guarda ou tutela para terceiros mal-sucedida, é aquele caso, né, da criança que foi parar no abrigo, aí a família extensa se mobiliza, mas você tem algumas dúvidas se vai conseguir dar conta, mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem que investir também, a gente não pode ter um preconceito, né, de que, não vai dar conta. Não vai dar conta baseado em quê? Isso tem que ter fundamentação, né? Tanto para você colocar numa reintegração familiar, quanto para você disponibilizar para adoção, o juiz, o Ministério Público e a equipe técnica precisam fundamentar essa opinião. Não dá para falar assim, é o meu feeling, minha intuição. Não, isso não existe, né? Então, por isso que em alguns momentos a gente tenta essa questão da guarda
né, seja para família extensa ou para padrinhos, por exemplo, padrinhos mesmo, padrinhos de batismo dessa criança, desse adolescente, e infelizmente acaba que não se sustenta por muito tempo nesse desejo. Muitas vezes tem a questão financeira, muitas vezes a gente descobre depois, porque as pessoas costumam mentir, né, nas várias infâncias. E aí, assim, quando a gente vê aquela tia não era uma tia tão presente assim na vida dos sobrinhos, e no fundo, o vínculo que ela tem é com a irmã. Então, como a irmã está usando drogas e está com risco de perder as crianças, bom, então eu, como tia, vou lá e tento resolver essa situação. Só que isso por si só não basta, né? Como é que eu vou cuidar de uma criança que eu não tenho muito vínculo? Né? E normalmente são crianças assim um pouquinho mais velhas, né? 5, 6, 7 anos. Então, assim, eu estou contando isso até baseado aí num caso que essa tia depois, conforme o tempo foi passando, ela foi devolvendo, né, os sobrinhos, acabou ficando só com um, mas mesmo assim, houve digamos assim, a gente percebeu que ela ficou muito sobrecarregada, né? Eu acho até que ela foi com uma boa intenção, mas uma boa intenção para ajudar a irmã e não os sobrinhos, né? E aí, obviamente, quem acabou perdendo mais foi os sobrinhos nessa história toda, né? Bom, e o 10º motivo, né, e foi por isso que eu quis incluir, né, aumentei a minha lista aí de motivos de acolhimento, adoções mal-sucedidas, quer dizer assim, olha quantas adoções, infelizmente, mal-sucedidas tiveram que acontecer para entrar aí no MCA. Isso esse tópico, adoção mal-sucedida, começou a entrar a partir de 2018, né, se vocês forem procurar os primeiros censos, vocês não vão encontrar essa essa questão da adoção, né? Então, assim, é muito interessante aí, acho que fica um alerta para todo mundo, né? Até mesmo para os grupos de apoio à adoção, de que realmente, se a gente dá um passo maior do que a perna e acaba, né, fazendo uma adoção, seja na base do impulso, na base da pena é um motivo muito comum, tá? Para isso acontecer, devoluções podem acontecer, infelizmente, né? E aí, se vocês forem reparar para ver, eu peguei esses 10 motivos, mas a lista é muito maior, tá? Vocês vão perceber que em nenhum desses motivos as crianças, né, elas participam. Ninguém bate na porta do Conselho Tutelar ou da Vara da Infância e Juventude para dizer, olha, eu quero sair da minha família, né? Meu pai está me maltratando, ou eu não gosto da minha mãe, porque, sei lá, ela de vez em quando ela sai para usar drogas, enfim, pode ser o motivo que for, mas as crianças normalmente, elas acabam, digamos assim, elas sofrem todas as consequências, né, dessa questão do acolhimento, mas elas vão para o abrigo não por livre e espontânea vontade. Isso está parecendo meio óbvio, mas assim, é importante na hora de você conhecer uma criança, e pode ser uma criança de 3, 4, 5 anos, tá? Não precisa ser criança muito mais velha, não. E aí vocês vão perceber que tem sofrimento nessas crianças por elas estarem acolhidas, porque vamos imaginar, cada um de vocês estão em casa, lá brincando, não necessariamente tem uma boa infraestrutura, às vezes você não tem nenhuma cama propriamente dita só para você, às vezes você dorme junto de outros irmãos, ou às vezes num colchonete ali no chão, a casa não necessariamente é tão limpa assim, né? Tem até relatos, né, assim, muito desagradáveis, como as crianças às vezes falam sobre isso, né, às vezes também não tem uma infraestrutura assim maravilhosa, às vezes é um quarto e sala, às vezes o banheiro até não é nem dentro do imóvel, enfim, são condições bem difíceis, né, de morar. Mas às vezes tem afeto ali naquela família, né? Mesmo aquela mãe alcoolista, mesmo aquela mãe, enfim, que tem problemas psiquiátricos, por exemplo, ela pode ser uma mãe amorosa, mas ela não tem condições emocionais de se cuidar, o que dirá de cuidar, né, de um filho, ou de vários filhos. Né? Então, você tirar uma criança aí desse lugar é fácil, mas assim, isso não quer dizer que ela vai compreender totalmente, que ela vai aceitar totalmente. A gente tem que fazer todo um trabalho, né, no futuro, caso ela vá para adoção, mas é importante também que os pretendentes à adoção consigam entender essa história de que, não, a menina tem 3 anos de idade, veio aqui para minha casa, a vida dela começou do zero. Não começou do zero, começou do zero com vocês, né, esse novo capítulo, mas não dá para apagar totalmente essas lembranças do passado. Muitas vezes ela vai ficar se lembrando disso
por N motivos, né, assim, ou porque você fez alguma coisa muito parecida com o que a mãe biológica fazia, por exemplo, né, e isso não tem nada de demais, mas ela pode comentar, né, ou pode até trazer, quando começa a ter mais confiança, né, no vínculo que vocês estão construindo, ela pode começar a trazer memórias muito desagradáveis, às vezes até começam a aparecer relatos em que houve abuso sexual, do tipo, o vovô mexia no meu piu-piu. Isso aconteceu, tá, gente? Foi num estágio de Ana, convivência. o Saulo me deu a missão de te avisar que faltam 10 minutos. Tudo bem. Aconteceu uma situação em que a criança, depois de 6 meses que estava naquela família adotiva, começou a falar dessa questão. A gente até hoje não sabe se é verdade ou não, mas, enfim, foi algo que com certeza foi trabalhado ali na terapia do menino, entendeu? Então fica essa dica. Essa questão da terapia também, muitas vezes, a gente sugere, porque exatamente isso, as crianças têm muitas perdas afetivas aí para elaborar, né, e principalmente num curto espaço de tempo, então por isso que muitas vezes a gente indica terapia, seja para crianças de 5, 6 anos, tá, gente? Porque eu falo isso porque às vezes as pessoas acham que é só com crianças mais velhas ou adolescentes, né, que essas memórias podem atrapalhar aí na criação do novo vínculo. Não, crianças pequenas também, tá bom? Então, pode passar o próximo, Luiz? E aí eu fui pegar lá os dados do INCA e aí coloca assim que no município do Rio de Janeiro, a boa notícia é que as crianças, a maioria, né, fica menos de 18 meses no abrigo. Por que 18 meses? Porque segundo a legislação, né, esse seria o tempo ideal, o tempo máximo, né, ideal para que elas fossem acolhidas, mas dependendo da situação, a gente tem que prorrogar, tá? Então isso acontece. E aí pode passar o perfil. E o perfil dos acolhidos nesse momento aqui no município do Rio de Janeiro, sexo masculino, pardo e negro, e isso tem muito a ver com a história do Brasil. Se a gente for lembrar lá os nossos tempos de escravidão, foram quase 400 anos, né, de escravidão, e o Rio de Janeiro foi uma das cidades que mais recebeu negros, né, no passado, então não é à toa que nossos abrigos, aí tem muitas crianças e adolescentes pardos e negros, né, então, assim, quem está querendo, por exemplo, uma menina branca, não tem nada contra, mas saiba que vai esperar um pouco. Por quê? Porque não é isso que se encontra, não é esse o perfil que a gente se depara nos abrigos, tá? E a idade é de 0 a 11 anos, e normalmente são crianças, tá bom? A partir dos 12 anos é que a gente considera adolescente, dos 12 aos 17, tá? E saudável também. Pode passar o próximo. E aí eu coloquei essa questão do Conselho Tutelar, porque volta e meia aparece, né, essa questão, se o Conselho Tutelar pode ou não pode acolher. Teve uma época que podia, e aí era uma confusão, porque entrava criança e saía criança sem o juizado saber, olha, era uma coisa muito complicada, né, até que houve uma modificação aí. E aí, atualmente, né, o Conselho Tutelar recebendo uma denúncia, né, ou até mesmo um pedido de ajuda, né, de algum parente, falando assim, olha só, essas crianças estão em situação de risco, não têm condições de ficar ali naquela família, e aí, para uma situação emergencial, aciona a Vara da Infância e Juventude, e aí o juiz é que vai analisar, né, se vai acolher ou não. Normalmente a gente aceita esse pedido, e aí vai ser expedido uma guia de acolhimento com a assinatura do juiz, tá? Isso é super importante falar, porque, assim, existe o que a gente chama de uma parceria entre o Conselho Tutelar, a Vara da Infância e Juventude, isto é, o Poder Judiciário e o Ministério Público, mas é uma parceria em que, assim, existe uma relação aí de poder, entendeu? Então, assim, o Conselho Tutelar, por mais que ele tenha lá sua autonomia, né, enfim, ele está ali para nos ajudar, e é óbvio que eles têm a liberdade de poder expedir ofício para indicar, por exemplo, incluir, né, determinados genitores no CAPS-AD, ou num posto de saúde, ou verificar uma certidão de nascimento, pedir uma segunda via, por exemplo, ou uma certidão de óbito, enfim, eles têm essas atribuições, né, e essas atribuições estão basicamente no artigo 136, mas a gente também encontra lá no 101 e no artigo 126. Mas, por exemplo, no que se refere, né, a situações mais complexas, tipo definir guarda, destituição do poder familiar e adoção, isso aí já é com a Vara da Infância e Juventude, tá? Então, se vocês um dia receberem a indicação, isso acontece muito no interior, e olha só, não é só em Pirenópolis não, tá? Muitas coisas que aconteceram em Pirenópolis já vi acontecer aqui no interior do Rio, bem pertinho da capital.
Então, assim, o Conselho Tutelar não faz indicação de criança para adoção, não faz petição de processo de adoção, assim como eu também não posso fazer, isso aí é só advogado, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, porque se vocês se depararem com uma situação como essa, vocês já sabem que tem cheiro de ilegalidade no ar, tá bom? E a questão da fiscalização, a princípio eles podem fiscalizar, mas, por exemplo, já estou há 12 anos na terceira vara da infância e juventude e eles nunca participaram de uma fiscalização. É claro que o Ministério Público, que faz essas fiscalizações de 6 em 6 meses, por exemplo, fez a fiscalização esse mês, ok, daqui a 2 semanas surgiu uma denúncia e essa denúncia parou no Conselho Tutelar. É claro que ele tem a obrigação de repassar essa história para a vara da infância e juventude, e aí pode até ser que o comissariado seja acionado para fazer essa fiscalização, mas isso é na terceira vara da infância e juventude. Eu não sei te dizer se na primeira vez o Conselho Tutelar tem essa participação, tá? Mas eu percebo que seria mais em casos excepcionais, e olhe lá, entendeu? E pode passar o próximo. E aí vem essa questão das audiências concentradas. Por que elas surgiram? Né? Para justamente a gente ficar avaliando, e agora o prazo é de 3 em 3 meses, a situação dessas crianças. E aí a gente tem que responder essas 3 perguntas. Vem cá, a criança vai continuar no abrigo? Ou não? A criança tem condições de voltar a morar com os pais? Ou então com uma avó, com um primo, né? Com quem? Né? E a terceira opção é, bom, então a criança não tem condições, né, de voltar para a família dela de origem. Então, o caminho é a adoção ou apadrinhamento? Por que eu coloquei o apadrinhamento aí do lado? Porque normalmente quem vai para o apadrinhamento está disponível para adoção, só que infelizmente já está numa idade muito avançada, ou tem algumas questões de saúde, ou às vezes até faz parte de grupo de irmãos, ou os 3, né, fatores ao mesmo tempo, e aí isso aí dificulta muito a questão da adoção. Se a gente for procurar lá no SMA, ou até mesmo nas buscas ativas, a gente não encontra com muita facilidade. Existe a opção de ir para adoção nacional, mas às vezes é complicado. Por exemplo, uma criança de 10 anos com HIV, para adoção internacional, hoje em dia a gente não consegue mais. Para nacional também fica difícil, então às vezes a gente tenta um apadrinhamento, né, para, digamos assim, pelo menos tentar aplacar um pouquinho essa questão afetiva da criança. Digo tentar, né, porque primeiro que a gente não consegue, né, 100% dar conta dessa carência afetiva delas, nem a gente, acho que nem ninguém. E em segundo lugar, porque nem sempre os apadrinhamentos acabam com histórias muito felizes. Pode passar o próximo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa modalidade do apadrinhamento, a gente tem 3 opções. O afetivo, que é o mais complexo de todos, que é o que demanda mais do padrinho, né? Porque, assim, ele tem que ter um investimento emocional com esse afilhado. Isso demanda tempo, isso demanda dinheiro, isso demanda afeto também, né? E a gente percebe que muita gente quer apadrinhar, assim, só, tipo, Natal e Ano Novo. Ah, eu levo para minha casa, eu brinco, dou presente, dou roupa nova, levo para passear. Chegou em janeiro, ah, não, né, agora eu tenho que voltar para a minha rotina, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, enfim, tenho que fazer de tudo. Então, deixo o meu afilhado à deriva. Não é esse o objetivo. O apadrinhamento afetivo é que você possa efetivamente criar um laço com essa criança, com esse adolescente, porque ele já perdeu os vínculos familiares, ele não tem mais condições de voltar lá para a família. Ele está literalmente sozinho no mundo. Então, a gente tem algumas, digamos assim, alguns modelos aí de apadrinhamento que, nossa, foram super bem sucedidos. O Lula, por exemplo, ali do pessoal do Cores conhece, e ele é do Café da Adoção. Lula, né, eu digo que ele é um monumento aí nacional, porque ele frequenta vários grupos de apoio à adoção aí do norte ao sul, leste a oeste. Ele até hoje tem contato com esse afilhado, e é um apadrinhamento que já dura, se não me engano, 7 anos. Né? E querendo ou não, esse afilhado volta e meia está perguntando para ele, olha, Lula, o que eu faço? Eu até sei dessa história porque eles vieram me pedir ajuda recentemente, porque o menino estava com um problema no CPF dele, por exemplo, entendeu? E o Lula estava ali orientando, mas teve uma hora que ele já não sabia mais, e aí ele achou que era até um caso do juizado, mas acabou que não era, né? Mas, enfim, é isso, né? Você está ali acompanhando o desenvolvimento daquele afilhado da melhor maneira possível, né? Isso implica muitas vezes em levar para casa, passear, viajar, né? Às vezes ir para o colégio para saber por que o material escolar não chegou, ou por que ele está com uma carga horária no estágio
está atrapalhando os estudos dele, né? Então, assim, tem padrinhos e madrinhas aí muito atuantes que nós fizeram muita diferença desses adolescentes, não tenho a menor sombra de dúvida. Tem o padrinho financeiro, muitas vezes eles vêm juntos, tá? Mas também pode ser só assim, olha, eu só quero pagar a terapia para uma criança que eu vi ali no Facebook, tá? Já estou fechando. Então, ok, sem problema nenhum. Ou pode ser o prestador de serviço também, tipo um psicólogo, um fisioterapeuta, um fono, um professor de matemática que se dispõe a passar ali algumas horas ali com aquelas crianças ou adolescentes que se encontram acolhidos na instituição. Pode passar, agora é o último. E, bom, como eu falei antes, perfil dos afiliados, né? A legislação, até no artigo 19, que fala sobre apadrinhamento, e isso aconteceu desde 2017, ou seja, até uma mudança recente no ECA. Ele não estipula uma idade mínima, não. Ele diz que isso aí vai depender, né, dos juízes. Mas, assim, normalmente aqui no Rio de Janeiro a gente já pega a partir de 8, 9 anos, depende muito da disponibilidade, porque pode ser que hoje em dia só tenha afiliados a partir dos 12, 13 anos de idade. Isso acontece. Lá na Terceira Via faz muito tempo que a gente não tem padrinho, não tem afiliados mais novos, normalmente é mais adolescente. E aí vem aquela dúvida, né? Padrinho pode adotar? Oficialmente não, é o que diz a lei. Mas, por exemplo, recentemente a gente fez uma adoção, sim, de um padrinho que queria adotar o seu afilhado. Detalhe, o afilhado era do sexo masculino, 16 anos de idade. Alguém aqui acha que ele furou a fila? Claro que não, né? Até porque esse afilhado já estava disponibilizado para adoção há algum tempo, né? Se passou mais ou menos um ano, esse padrinho se habilitou para adoção, e aí sim, ele oficializou lá no processo de adoção o desejo de tornar aquele afilhado um filho. Mas é exceção, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem esse desejo. Então é isso, gente. Eram essas as colocações que eu queria fazer, né? Agradeço aí o convite e disponibilizo aí o meu e-mail institucional, caso alguém tenha alguma dúvida. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Aninha. Vocês estão me escutando? Que bom. Meu áudio nada parou de funcionar. Flávia já está entre nós. Flávia, dá um tchauzinho aí para o pessoal te ver. Pode abrir o seu áudio. Gente, Flávia é coordenadora do programa Família Acolhedora no município do Rio. E eu vou deixar ela aqui se apresentar um pouquinho sobre a formação dela, o trabalho, antes de entrar no conteúdo. Flávia, o Luiz Fernando vai te dar um tchauzinho aí, é ele que está passando os slides para você hoje, tá? Seja bem-vinda ao Cores da Adoção, querida. Obrigada, Saulo, obrigada pelo convite, né? Obrigada a todos aí que estão aí presentes para a gente conversar um pouquinho, né? Saulo me fez esse convite muito pensando nessa situação que houve, né? De uma família acolhedora que entrou com um processo, né? Enfim, não foi no Rio de Janeiro, mas ainda assim eu acho que isso acaba suscitando dúvidas, né? Concordo com o Saulo em relação a isso. Bom, eu sou Flávia Medeiros, né? Eu sou assistente social de formação, servidora do município do Rio, trabalho no município do Rio há mais de 15 anos e atualmente estou na coordenação do programa Família Acolhedora. Né? Já trabalhei como assistente social do programa Família Acolhedora, enfim. E tenho aí um percurso por diversos programas da secretaria e também um percurso anterior à secretaria em ações diversas aí, dentro do serviço social, né? Então, assim, eu, na verdade, vou estar falando, né, resumidamente, do que é o programa Família Acolhedora, como ele funciona no município do Rio de Janeiro, né? Citei o apadrinhamento no final, um pouco para fazer essa diferenciação, conforme o Saulo me pediu, e é isso, acho que a gente pode começar a conversa e no final vamos abrir para perguntas, né? Caso haja. Bom, esse termo aí, o acolhimento é temporário, o amor é para sempre,
é a frase que é utilizada no serviço, né? Porque as famílias que são acolhedoras, muitas vezes, elas acolhem ao longo de anos e anos e anos, e existem, de fato, muitas crianças e adolescentes, principalmente, né, que dificilmente conseguem ser adotados, que acabam fazendo um vínculo posterior com essas famílias nessas condições aí, para além do família acolhedora, né? Pode passar. Bom, aí assim, eu falei qual é o objetivo geral do serviço, porque é o acolhimento familiar de crianças e adolescentes, inclusive com necessidades especiais, que foram afastados da sua família de origem por motivo de abandono ou violação de direitos. Basicamente, o motivo que leva uma criança ou um adolescente à família acolhedora é o mesmo que leva uma criança ou adolescente a um abrigo. A diferença é que, diferentemente do abrigo, que é o acolhimento que a gente chama de acolhimento institucional, o família acolhedora é uma modalidade de acolhimento familiar, né? E que a gente entende que é o melhor para a criança estar numa rotina familiar, no convívio familiar, do que estar numa instituição, né, que não reproduz essa convivência e esse espaço. É claro que a gente não tem, infelizmente, famílias acolhedoras para abarcar todas as situações da cidade, né? Mas a gente atualmente conta com 102 crianças e adolescentes acolhidos na cidade do Rio de Janeiro. Pode passar. Bom, objetivos específicos, né? E aí esses são bem importantes da gente falar, porque assim como no abrigo, o principal objetivo, né, quando a gente faz o acolhimento de uma criança que sofreu abandono, maus tratos, né, o que a gente chama de violação de direitos são maus tratos físicos, psicológicos, negligência, né, abandono, e em alguns casos situações também de entrega voluntária, né, de crianças que nasceram e foram por entrega voluntária para a adoção. Bom, e aí qual é? E aí esse espaço familiar fica enquanto a criança aguarda a adoção. Objetivos específicos do programa: possibilitar a preservação dos vínculos familiares e o apoio ao retorno à família de origem, garantia da atenção individualizada, convivência comunitária e o acesso à rede de política pública. Quando a gente fala, né, da garantia de atenção individualizada e da questão da convivência comunitária, a gente entende que o programa Família Acolhedora, em comparação com o acolhimento institucional, que é o acolhimento nos abrigos, ele reproduz de uma maneira muito mais, com uma qualidade muito maior para as nossas crianças e adolescentes, né, do que um acolhimento institucional, onde esse atendimento não é individualizado, né? O afeto é recebido, mas de forma coletiva, e isso é muito diferente de um acolhimento individual, que muitas vezes é junto com os irmãos, e a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Promover a reintegração familiar, como eu falei. O primeiro objetivo, né, do Família Acolhedora quando não é caso de entrega voluntária, é a gente tentar, inicialmente, a reintegração na família de origem, que é a família de onde a criança ou o adolescente veio. Família de origem, obrigatoriamente, é a mãe ou o pai, né, quem perpetrou aí os maus tratos? Claro que não, né? Na grande maioria das vezes, essa reinserção ela ocorre na família extensa, é um tio, é uma avó, né? É alguém da família que muitas vezes é até quem denuncia essa situação, né? A gente vivencia isso também. E aí, muitas vezes, essa reinserção familiar na família de origem, ela não acontece na família núcleo, vamos dizer assim. Ela vai acontecer no que a gente chama de família extensa, que é o tio, a avó, né? Enfim, que já são das relações, porque a gente entende que
essa seria uma forma de não romper esses vínculos familiares, né? Mas rompendo, sim, com a condição aí de maus tratos, negligência e outras violações que possam ter ocorrido. Bom, garantir o princípio da excepcionalidade e provisoriedade, quer dizer, não é para sempre, né? O acolhimento ele é temporário na família acolhedora, no serviço, né? Ele é temporário, e aí, assim, a criança fica no acolhimento familiar até que, na maioria das vezes, né, retorne para a sua família de origem, e quando ocorre a destituição do poder familiar, essa criança ou esse adolescente vai para a colocação em família substituta, né, que aí vai para adoção, e uma das responsabilidades dessa família que acolhe é auxiliar e possibilitar esse processo, né, de aproximação aí. Bom, fortalecer a autonomia da criança e do adolescente, porque aí é o que a gente estava falando, né, excepcional e provisório. Mas provisório, em alguns casos, como em casos de adolescente, esse provisório às vezes dura algum tempo, né, porque um adolescente que não tem possibilidade, por exemplo, de retorno para a família de origem, e que está para a colocação em família substituta, as possibilidades, né, de adoção, de alcance, né, de uma família substituta disponível é muito pequena, né? Não que não aconteça, a gente já teve, sim, casos de adolescentes que foram colocados em família substituta, mas é uma minoria muito grande, é uma minoria muito pequena, né? Adolescentes que conseguem uma família que o adote. Bom, priorizar o acolhimento de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco junto numa mesma família acolhedora é sempre a história do evitar o rompimento dos vínculos, né? Então, da mesma forma que num processo de adoção, né, a criança é preferencialmente adotada junto com os irmãos, no família acolhedora, ela fica acolhida preferencialmente junto com os irmãos, também da mesma forma que num abrigo, num acolhimento institucional, preferencialmente ficam juntos, né? Salvo em situações que aí é mais complicado, quando a diferença de idade é muito grande, é muito mais fácil possibilitar esse acolhimento em conjunto no programa Família Acolhedora do que numa instituição. Contribuir no processo de desinstitucionalização de crianças e adolescentes, que é, né, contribuir no processo de adoção, de retorno à família de origem, né, e no caso dos adolescentes também contribuir no processo de construção da autonomia desses adolescentes, porque justamente porque muitos adolescentes têm essa dificuldade da colocação em família substituta, né, quando estão já para a colocação e os vínculos familiares com a família de origem já foram rompidos, essa família que o acolhe, ela tem também como responsabilidade contribuir no processo de autonomia, né, para que esse jovem, quando completar 18 anos, ele possa ter condições aí de gerenciar a própria vida. Bom, contribuir no processo de aproximação com a família candidata à adoção quando houver destituição do poder familiar em virtude da impossibilidade de reinserção em família de origem extensa. Quer dizer, como eu já falei, né? Na impossibilidade do retorno à família de origem ou à família extensa, quando ocorre a destituição do poder familiar, essa criança vai para adoção. E aí ela vai para a colocação em família substituta e o programa Família Acolhedora vem junto com a vara da infância trabalhando nesse processo de aproximação aí com a família candidata. Pode passar. Bom, diretrizes básicas: acolhimento de crianças e adolescentes que vivem em situação de violação de direitos, acolhidos em casas de famílias voluntárias, previamente cadastradas e habilitadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. O que acontece? Na verdade,
Isso é uma questão importante da gente falar, né? Que essas famílias são voluntárias, são previamente cadastradas e são habilitadas. Um dos pré-requisitos para que essas famílias sejam habilitadas para serem famílias acolhedoras é que não esteja na fila da adoção. Por quê? Porque uma família que está na fila da adoção, ela não vai querer acolher uma criança para devolver, né? Ela está disposta a adotar uma criança. Então, isso é um dos pré-requisitos para não participar. Se você está na fila da adoção, você não pode ser família acolhedora. Justamente para evitar situações como essa, né? Que aí ganhou o grande vulto de uma família acolhedora que entrou aí com o processo de adoção. Claro que a gente não tem essa possibilidade de ter absoluta certeza que isso nunca vai acontecer no Rio de Janeiro, né? Imprevistos podem acontecer, porque as pessoas são humanas e, infelizmente, a gente não prevê totalmente o outro, né? Mas a experiência da execução desse programa, que vem sendo executado há muitos anos no Rio de Janeiro, é de que isso não é comum aqui, né? E a gente tem um cuidado muito, muito grande, assim, um acompanhamento muito próximo. As equipes, quando percebem que existe algum movimento nesse sentido, fazem a troca da família, a família é descredenciada do programa, enfim. Salvo em algumas exceções, que aí a Angélica até citou, com relação ao apadrinhamento, mas que também acontece, sim, exceções no Família Acolhedora, do judiciário, até sugerir à família se ela quer adotar, quando é adoção tardia, que o adolescente já está há anos esperando uma família e não tem fila, e não tem ninguém, e ele já está naquela família, e há muitos anos, às vezes, está naquela família, e aí o próprio judiciário, às vezes, pergunta para a família, né? Vocês não querem adotar? Porque ele está esperando uma família adotiva há 3 anos, e ninguém aparece, e ele já está aí, já está na sua casa, né? E pasmem, nem sempre essa família que acolhe está disposta a adotar, né? Porque é isso, muitas vezes até mantém esse vínculo para muitos anos depois, mas não quer, na grande maioria, nem quer essa adoção, né? Isso é importante a gente citar isso, porque é muito mais comum a família não querer, né, a adoção desse adolescente quando é oferecido, que já está lá esperando há um tempão, do que ela querer. Em casos de criança, isso assim eu particularmente nunca vi a Vara da Infância do Rio de Janeiro darem adoção para uma família acolhedora, uma criança que tivesse fila para ser adotada. Nunca vi. Já vi situações, sim, de crianças com comorbidades gravíssimas, hidranencefalia, que estava na fila da adoção, aguardando, e não conseguia ninguém, criança acamada, enfim, que necessitava de aparatos gigantescos e que não conseguiu uma família para adotá-la. Já vi, sim, a vara oferecer. Mas são situações de excepcionalidade e situações onde não há fila, né? Muito pelo contrário, né? Existe uma espera não contemplada por uma família substituta. Vamos lá. Acompanhamento técnico realizado por assistentes sociais e psicólogos, né? As crianças, adolescentes, famílias de origem e famílias acolhedoras. Eu já falei um pouco disso. A gente tem 10 polos, vou falar mais na frente, mas cada território tem uma dupla de um assistente social e um psicólogo que faz esse acompanhamento dessas crianças e desses adolescentes que estão na família, então dá esse suporte para a família que está acolhendo, dá o suporte para a família de origem, que é a família da criança, e faz os atendimentos às crianças. E quando está em processo de aproximação com uma família para adoção, a gente também faz esse atendimento às famílias candidatas à adoção, enfim,
nesse processo aí, até que seja definido que a criança vai para casa e fica definitivamente, aí já fica só sob acompanhamento da vara. Pode passar. Bom, eu fiz um pouquinho, né, do resgate histórico do programa Família Acolhedora, para vocês entenderem um pouquinho o que é, né, o que é esse serviço de acolhimento em família acolhedora. Bom, antes de 1990, existiam iniciativas informais de proteção dos direitos de criança ao adolescente, né? E além das iniciativas informais de proteção, a gente tinha aí o que era chamado de Código de Menores, né, que era voltado basicamente para judicialização e para criminalização da infância, no caso da juventude. Bom, em 1990, a gente tem aí o advento do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que vem mudar, na verdade, toda essa doutrina, né? Que a gente passa a trabalhar com o que a gente chama de doutrina da proteção integral. Então, a gente sai do lugar, né? Embora o ECA tenha lá as medidas socioeducativas que são aplicadas em casos de adolescentes em conflito com a lei, mas o ECA ele tem uma outra proposta, né? Ele tem também a proposta de proteção, né? Entendendo a criança, o adolescente como pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, né? Entendendo, enfim, trabalhando dentro da proposta de doutrina da proteção integral. Bom, e aí isso é legalizado, né? Então, iniciam-se metodologias de cuidado individualizado de crianças e adolescentes em situação de abandono e violação de direitos, inserção em ambiente familiar como alternativa à prática de institucionalização. Quer dizer, lá em 1990, começa aí, bem embrionariamente, essa legalização desse acolhimento familiar. Em 1996, o Programa Família Acolhedora é aprovado pelo CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Uma deliberação de número 32 de 22 de fevereiro de 1996. Então, assim, ele é criado, o programa, né? Ele é criado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aí, em 98, dentro do CMDCA é criada a Política Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e o programa Família Acolhedora entra dentro, né? Redundância, mas vamos lá. Ele entra dentro dessa Política Municipal de Enfrentamento à Violência. Tá? Ele passa a ser uma das ações dessa política de enfrentamento. Pode passar. Bom, em 2006, o programa Flávia, oi, desculpa te interromper, mas só faltam 10 minutos, tá bom? Só para te ajudar a organizar o tempo. Tá, não falta muita coisa, não. Em 2006, o programa Família Acolhedora é desenvolvido por um grupo gestor composto por ONGs, que na época, né, ele não era executado pelo poder público. Em 2006, ele era executado por ONGs. Quais são? Pastoral do Menor, Lar Fabiano de Cristo, São Martinho e a Associação Brasileira Terra dos Homens. Então, nesse período, ele era executado por essas instituições. Em 2006 também, ele se torna política pública através de deliberação do Conselho Municipal, né? E o município assume, na verdade, até 2006 ele era executado por essas instituições, e em 2006 o município assume integralmente a execução do programa sem a cogestão das ONGs, das organizações não governamentais, né? Bom, e aí passa a ser financiado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí, nesse período, foi alterado também o perfil de atendimento, que passou a ser de 0 a 18 anos. E aí se torna o serviço de acolhimento em família acolhedora. Em 2009,
passou a ser utilizado como forma de garantia de direito à convivência familiar para crianças e adolescentes sem possibilidade de reinserção familiar, como alternativa a longas institucionalizações. Quer dizer, até 2009, só eram acolhidas crianças que tinham a possibilidade de voltar para sua família de origem ou para a família extensa dessa família de origem. A partir de 2009, começa-se também a colocar no programa Família Acolhedora crianças e adolescentes que não têm mais possibilidade de retorno para sua família de origem. Em 2014, é estipulado aí um termo de aceite, né, resolução, enfim, do Conselho Nacional de Assistência Social, e o município do Rio de Janeiro elabora um plano de reordenamento. E aí, esse plano de reordenamento, sob a execução da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, implementa estratégias de acompanhamento com vistas à qualificação do atendimento baseado em 4 pilares: padronização metodológica, fortalecimento das articulações intersetoriais, redimensionamento das equipes e adequação do espaço físico. Nessa época, a gente teve um investimento aí nas equipes, na adequação do espaço físico, e desde então também a gente tem essas famílias que são habilitadas, elas passam por capacitações, né? Capacitação inicial e capacitações continuadas. As equipes também passam por capacitações continuadas. Então, esse trabalho ele é padronizado, claro que respeitando aí os códigos de ética, né, dos profissionais que atuam nesse programa, e respeitando também as orientações teóricas de cada profissional que atua no programa, psicólogos e assistentes sociais, mas com um direcionamento enquanto política pública mais unificado. Próximo. Bom, panorama atual é isso, é uma política pública que está dentro da proteção especial de alta complexidade, porque na Secretaria Municipal de Assistência é executado o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, né? E assim como o SUS, ele é dividido em alta complexidade, média complexidade e proteção básica, né? Então, o Família Acolhedora é da proteção especial de alta complexidade. Financiamento apenas municipal, né, sem contrapartida, como já falei, é descentralizado em 10 coordenadorias. As nossas coordenadorias diárias são divididas por território, né, em todas as zonas sul, oeste, norte, enfim, em todos os territórios, centro, enfim, a gente tem 10 unidades, 10 duplas, na verdade, 10 polos, né, porque as duplas elas podem acompanhar no máximo 15 famílias, né? Então, se você tem 15 famílias, você precisa, mais do que 15, você precisa de uma nova dupla, né? Não são 15 crianças, porque uma mesma família pode acolher 2 irmãos, por exemplo. Mas se tiver mais de 15 famílias, a gente precisa de uma nova dupla. Mas a gente tem 10 coordenadorias diárias, e cada coordenadoria tem uma dupla de profissionais. Tá? Que é um assistente, sempre um assistente social e um psicólogo. Bom, esse serviço hoje, né, acontece de maneira articulada e reconhecida pelo Sistema de Garantia de Direitos, né? As famílias, elas recebem uma bolsa auxílio para essas crianças. Isso é também uma coisa que é muito observada pelas equipes, né? Se a gente observa que essa bolsa auxílio não está sendo revertida para a criança, essa família também é descredenciada, né? Então, assim, a bolsa auxílio ela é de R$ 688 para crianças que não é a bolsa comum, né? E a bolsa de R$ 1.000 é a bolsa especial. A bolsa especial é fornecida para o caso de crianças e adolescentes que possuem alguma condição especial que necessite aí de um maior investimento, vamos dizer assim, né? A gente tem acolhedoras que pagam que usam a bolsa para pagar plano de saúde para as crianças. A gente tem, enfim, pagam cursos diversos, né? Eles utilizam e outra coisa também.
para ser habilitada também, não pode uma família desempregada, porque é óbvio que essa bolsa não vai ser revertida para a criança, né? Então, uma família onde todos os membros estão desempregados não vai poder ser acolhedora, né? Não tem como, né? Porque aí é uma questão de subsistência, né? Qualquer pessoa utilizaria, nem é um valor tão alto assim, mas a pessoa utilizaria para o seu sustento, né? Enfim, pode passar. Bom, e aí, para concluir, né, o serviço de acolhimento em família acolhedora trata-se de um serviço de acolhimento provisório, só para reforçar, né, até que seja viabilizada uma solução de caráter permanente para a criança ou adolescente, e não deve ser confundido com adoção. Essa modalidade de acolhimento diferenciada não se enquadra no modelo de abrigo em entidade, nem de colocação em família substituta no sentido estrito, sendo enquadrado no regime de colocação familiar, preconizado no artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode passar. Bom, a colega já falou dos apadrinhamentos, né? Eu tinha citado porque existe muitas vezes uma confusão, né? O Saulo tinha me pedido para falar e, de fato, né? É família acolhedora, é padrinho, é madrinha, né? Então, existe, de fato, uma confusão. Mas tem crianças que estão no família acolhedora e que, inclusive, tem também padrinhos, né? Tem criança que está no família acolhedora e tem em geral, quando está no família acolhedora, dificilmente elas são encaminhadas para o apadrinhamento afetivo. Às vezes acontece de estarem no apadrinhamento afetivo e no família acolhedora. Por quê? Porque às vezes a criança estava num abrigo, saiu do abrigo para vir para o família acolhedora, porque a gente conseguiu uma vaga, né, no família acolhedora e trouxe para o família acolhedora, e aí ela já tinha um padrinho afetivo lá no abrigo, então ela vem para o família acolhedora, mas mantém o padrinho afetivo, e às vezes vai no final de semana para casa desse padrinho afetivo, enfim, que não é adoção. O financeiro ou colaborador, isso às vezes está no família acolhedora e ainda recebe esse padrinho financeiro que paga um curso de alguma coisa que essa criança quer fazer, né? E que às vezes a bolsa não dá, enfim, né? Ou por uma questão de oportunidade mesmo. E o provedor, que aí ela já falou, né? Que esse é muito vinculado às instituições, né? É o que o padrinho provedor, ele propicia suprimento de necessidades materiais. Nas instituições, é mais comum nos abrigos. É basicamente isso, gente. Enfim, é isso. Eu posso disponibilizar meu telefone. Eu, sinceramente, esqueci de colocar no último slide o meu telefone. Flávia, coloca no chat aqui, disponibiliza o telefone para as pessoas. Se quiser botar no site do programa. E se vocês conhecerem alguma família que esteja disposta a ser família acolhedora, né, é isso. Tem que ter muito amor para dar e tem que ter muito desprendimento para saber que você vai amar, mas não vai amar para você. Você vai amar para ajudar na evolução dessa criança ou desse adolescente até que ele tenha uma solução definitiva na vida dele. Eu vou escrever aqui o e-mail do programa e o meu telefone, tá bom? Flavinha, muito obrigado. Eu gosto de trazer essa temática, gente, porque é com essa temática que a gente consegue contextualizar bem algo que a gente bate quase como um mantra em todas as nossas reuniões de grupos de apoio à adoção, e acho que em todos os grupos de apoio. Adoção não é caridade. Quem quer fazer caridade, faça talvez através do programa Família Acolhedora. Se você tem uma casa grande, você acha que tem condição de dar um prato de comida para mais alguém, você tem condição de dar um carinho, um quartinho, um espaço onde aquela criança, adolescente possa conviver, mas você não tem intenção de paternar ou maternar aquela criança na complexidade que envolve ser pai e ser mãe, vá pelo Família Acolhedora. Abra as portas da sua casa para receber essa criança ou esse adolescente e devotar a essa criança ou adolescente todo o amor que você tem, né, para dar.
porque adoção, a gente precisa separar muito bem, isso não é caridade, tá? Mas a família acolhedora pode sim ter esse viés, né, de acolhimento afetivo e brilhante. Obrigado, Flávia, dá uma noção muito boa. Eu não estou vendo perguntas ainda aqui no chat, mas eu separei algumas. E eu quero fazer uma perguntinha primeiro para a Ana e depois eu vou fazer uma perguntinha para a Flávia. Mas eu já vou adiantar as perguntas para vocês já irem pensando, tá? Para a Ana. Ana, eu sei que você vai falar pela sua experiência na terceira, mas talvez com contato com outras várias você possa também falar sobre o município do Rio, a capital, a comarca da capital. No Rio de Janeiro, bebês vão para a família acolhedora? Se vão, quais bebês que vão para a família acolhedora? E para a Flavinha, você acha que o fato da comarca da capital do Rio de Janeiro ter varas especializadas, ainda temos 4, né? São 4 juízes, são 4 cabeças, são 4 práticos, mas o fato da gente ter varas especializadas na infância colabora com o trabalho do programa Família Acolhedora? Então, Aninha, fala você primeiro, ou Flávia, enfim, vocês que sabem. Como quiser, se a Flávia quiser começar, sem problema. Não, pode ser na ordem que a gente falou. Tá ótimo. Tá bom. Bom, respondendo sua pergunta, sim, a gente já chegou a colocar tanto na terceira vara da infância aqui da capital, e não só no passado, não. Hoje nós temos bebês sim acolhidos, porque às vezes a gente tem um abrigo destinado mais a crianças de 0 a 6 anos, tá? E às vezes esse abrigo está cheio, a gente teve problemas de Covid, né, infelizmente, com alguns funcionários dali, então isso também ajudou, né, a encaminhar algumas crianças para a família acolhedora. São poucos casos, às vezes 2 ou 3, não são muitos não, até porque, assim, a juíza titular, a doutora Mônica Labuto, tem uma certa, digamos assim, um certo pé atrás, uma certa preocupação. Por quê? Porque, assim, o que aconteceu em Pirenópolis, gente, infelizmente não é privilégio de Pirenópolis, né? Ali o que aconteceu? Lá não tem abrigo e aí eles acabam utilizando de uma forma muito equivocada, porque eu acho que, assim, desmoralizou, né, pelo menos ali na região, o nome Programa Família Acolhedora. Ainda bem que aqui no Rio, né, vocês fazem bonito, mas lá em Pirenópolis a situação ficou muito complicada, porque oficialmente não existe essa proposta no município, então eles sim, intitularam essa família, né, de família acolhedora, mas não é como funciona aqui no município do Rio, tá? E aí eu acho que daí veio essa confusão toda, né? Mas, enfim, isso que aconteceu em Pirenópolis já aconteceu aqui na capital, né? Mas, assim, aquele trabalho, aquela parceria articulada, né, entre a equipe da família acolhedora, a equipe do juizado, o Ministério Público e o juiz conseguiram brecar essa situação e colocar essa criança para o cadastro de pessoas habilitadas para adoção, ou seja, o cadastro foi respeitado, né? Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu lá em Pirenópolis. Mas muitas cidades aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, não têm abrigos. Eu trabalhei em cidade, gente, daqui do Rio, isso em 2000, tá? Não sou tão velha assim, não. Que, assim, não tinha abrigo, muito menos conselho tutelar. O abrigo que tinha era, por exemplo, em Itaperuna. Então, a pessoa que estava, por exemplo, em Cambuci, Itaucara, Miracema, Santo Antônio de Pádua, todo mundo ali do Norte Fluminense, basicamente, se reportava a Itaperuna, que era uma cidade mais distante. Você perdia, acho que umas 2 horas, no mínimo, numa estrada ali para se deslocar, né? Dependendo da cidade onde você estava. Então, assim, não é o aconselhável, por isso que até hoje, digamos assim, em abril, né, de 2021, a situação de algumas cidades que eu acabei de citar, a situação melhorou, que bom, mas mesmo assim a gente sabe que não é todo município, né, que tem uma boa rede de acolhimento, como tem aqui o município do Rio de Janeiro. Então, assim, sim, a gente já passou por essa situação com Pirenópolis, e não é também um fato isolado só na terceira vara da infância e juventude, não, outras varas aqui do município já passaram, né, também por isso, porque essa tentativa de furar a fila, essa tentativa de burlar o cadastro, gente, isso é mais velho que as nossas bisavós, entendeu? Então, assim, isso sempre existiu e vai existir, mas se, né, os grupos de apoio à adoção também se fortalecerem, né, começarem a fazer presença, começar a se mobilizar, começar a entender que mexeu com uma família, mexeu com todas,
nossa, vocês vão ganhar muito mais espaço, vocês vão ficar muito mais empoderados, entendeu? E aí com certeza, essas tentativas acabam diminuindo. E aí eu acho que foi isso. Pontuando uma questão, assim, a gente fica muito preocupada com essa questão agora da família acolhedora por conta do evento de Pirinópolis. Mas é bom que as pessoas tenham informação também que a maioria dos desvios que afetam o cadastro, né, o Sistema Nacional de Adoção, não está vinculado à família acolhedora. Eventos como esse de Pirinópolis aconteceu muito no Acre. Joga no Google para vocês verem o problema das famílias acolhedoras no Acre, há anos atrás. Mas o problema maior está nas adoções que são feitas diretas, consensuais, mas ao arrepio da lei. É a famosa entrega daquela mulher que não quer ficar com aquela criança para uma família que ela acha que vai cuidar muito bem. Né? Saulo, deixa eu só... Maio, só fazer o gancho. A gente vai tratar sobre essa temática especificamente em maio, independente de ser presencial ou virtual, porque a gente acredita que essa informação fecha com a informação da família acolhedora para dizer que, em resumo, né, o programa Família Acolhedora, se seguido de acordo com que ele foi idealizado, planejado e vem sendo executado na maioria das cidades, ele é muito bom e ele atende muito bem aos interesses da infância. Né? Agora, nós temos que atacar uma outra frente, nós temos que mudar uma cultura no Brasil de tratar crianças como escambo, como propriedade, né? A genitora, por mais que ame seu filho, ela não pode esquecer que existe todo um Estado estruturado para dar conta dessa infância. E que é o Estado quem tem a capacidade de acolher essa mulher, de acolher a decisão dela de uma entrega, de dar a ela todo o suporte psicológico e social, para que essa criança tenha um destino adequado com uma família previamente habilitada. Então, o problema maior para nós que estamos agora nesse mundo adotivo é mudar uma cultura, é conscientizar as pessoas de que não é bonitinho, não é legal você abordar uma mulher que não quer ficar com aquela criança e dizer, não, deixa que eu cuido, vou cuidar dessa criança uns 2, 3 anos, depois eu bato lá na porta da vara da infância e tento regularizar essa situação. E o pior é que tem advogado pilantra, desculpa porque não tem outro termo para usar, advogado pilantra que recomenda isso, tá? E sem contar, Saulo, que você vira refém dessa mãe biológica. Eu já vi situações que a situação parou até no processo na vara criminal, porque aí a mãe biológica se arrependeu, e aí depois veio contar, justo para mim, que estava sendo ameaçada de morte pela família adotiva. Entendeu? E aí eu falei, bom, vou ter que reportar isso para o Ministério Público da Infância, que obviamente já acionou a vara criminal. Sem contar os casos que envolvem dinheiro, que aí é crime. Né? Gente, para pensar. O que essas famílias que entregam seus filhos diretos para outras famílias fazem não é muito diferente do que acontecia até o século retrasado. Isso é tráfico. São vidas humanas. São vidas humanas sendo traditadas, entregues entre pessoas. Por mais que uma genitora ame o seu filho, ela não pode entregar o seu filho para outra pessoa sem ter plena convicção de quem é essa pessoa. Isso não desqualifica o que a lei fala da adoção direta, porque tem uma possibilidade, sim, na lei, mas quando está dentro daquele núcleo familiar. Por isso que a gente vai tratar sobre isso no mês que vem, para vocês entenderem o que a lei fala sobre adoção direta e por que a pilantragem e uma cultura, né, que vem lá das raízes da adoção à brasileira, esse termo vocês vão entender um pouquinho mais no mês que vem, porque que isso é, sim, o grande calcanhar de Aquiles, o grande nó. Não é somente o que nós estamos vivendo com a situação de Pirinópolis, mas um problema muito maior, né? Eu dei uma entrevista essa semana para a TV Cultura, a gente jogou lá no Instagram do Cores e no Facebook, e teve uma parte da entrevista que eles recortaram, talvez por uma questão de tempo, que foi uma pena que eles tenham recortado, em que eu falo justamente disso. A gente precisa olhar para essa baixa no número de adoções durante a pandemia, não só com um olhar estatístico, porque não é só uma questão de descumprimento de prazos, é sim, talvez, um reflexo do descumprimento de prazos fixados pelo Estatuto da Criança, mas é muito um reflexo do que acontece no silêncio das relações humanas dentro do Brasil que envolve a infância.
Porque quando nós colocamos a população dentro de casa isolada, nós afastamos essa população do olhar do Estado. Então, a chance de crianças estarem sendo entregues durante essa pandemia aos cuidados de outras famílias e de nós termos daqui a algum tempo um estouro na tentativa da regularização de guardas completamente absurdas é grande. Então, talvez as adoções tenham diminuído, a busca do judiciário por uma entrega voluntária tenha diminuído, porque as pessoas não têm noção do que significa cuidar adequadamente dos interesses da infância. Mas, Saulo, esse é o tema de maio. Obrigado. Já está fazendo uma prévia. Me disseram que eu sou a chamadora de atenção oficial de horário, então, Saulo, eu também estou chamando a sua atenção. Obrigado, cronometrista. Ô, Saulo, eu posso até fazer... Deixa eu só passar a palavra para a Flávia, para ela responder a pergunta que eu fiz para ela, e depois eu devolvo para você, e depois a gente faz o encerramento, que já são 8. Uhum. Peraí. Fala, Flavinha. Bom, na verdade, recapitulando as perguntas que você fez, foi com relação ao apoio da vara da infância, não é isso? Se o fato de nós termos realizadas no Rio de Janeiro facilita o trabalho da família acolhedora. Você diz mais de uma vara da infância, porque o fato da gente ter uma vara da infância especializada, né? Já houve tempo em que a gente tinha uma vara só, né? Depois passaram a ser 2 varas, que era a vara, uma voltada para a questão do adolescente em conflito com a lei, e a outra voltada para as medidas protetivas, que eram a primeira e a segunda vara, e aí depois isso foi desmembrado por território. Eu penso que para uma cidade com a complexidade do Rio de Janeiro, né, que tem suas questões também territoriais, a gente tem diferenças fundamentais em territórios, como, por exemplo, da Zona Sul com a Zona Oeste, né? Do centro com a região norte. Então, assim, a gente tem diferenças muito grandes, né? de população, de comportamento populacional, e a gente entende que isso é positivo para o acompanhamento do Família Acolhedora. É positivo também para a proximidade, porque uma das coisas que o ECA preconiza, né, é que a criança fique acolhida o mais próximo possível da sua família de origem, isso quando há a possibilidade da reinserção em família de origem. Então, eu acho que é positivo, sim, né? Apesar da gente ter aí, né, enquanto programa, uma quantidade grande, né, de promotorias e varas da infância para estar respondendo, é positivo. Eu acho que para a garantia do melhor interesse da criança é positivo, sim. E você falou também da questão do acolhimento dos bebês, né? São acolhidos bebês, sim, no programa Família Acolhedora, né? Desde recém-natos até bebês maiores, né? Os bebês, em geral, são os que ficam menos tempo no programa Família Acolhedora, né? Por vários motivos. Porque quando existe a possibilidade de reinserção na família de origem, isso tem que ser feito o mais rápido possível, por conta do vínculo, da construção do vínculo, né? E quando é para a colocação em família substituta também, a fila é grande para bebês, então, quando é destituído do poder familiar, ele rapidamente vai para adoção. São poucos bebês que ficam um pouco mais de tempo no programa, mas normalmente bebês com comorbidades graves são os que ficam mais tempo. E eu entendo particularmente que é o melhor lugar para um bebê estar, né? Eu acho que é muito melhor do que num abrigo, né? Ele está no aconchego de uma família para acolhê-lo, enfim. E você até falou, né, da adoção, né, direta, que geralmente acontece com uma família de origem, né? Normalmente é com família extensa, né, da família de origem, ou com uma madrinha, ou com alguém que já era das relações dessa criança, já era das relações desse adolescente. Então, é meio que uma reinserção,
Só que, às vezes, por exemplo, tem uma situação ali que é importante que, mais do que essa criança, essa pessoa tenha a guarda definitiva, porque quando é reinserção familiar, né, numa tia, a tia fica com a guarda definitiva. Mas essa tia pode dizer, não, eu prefiro estar em adoção, porque aí, às vezes, a mãe, o pai, né, os genitores são extremamente problemáticos, por exemplo. Então, é uma forma até de afastar de possibilidades de novas violações aí de direitos e de garantir mais o poder familiar para essas situações de reinserção, né? Eu estou falando do lugar de família acolhedora, né? Do lugar da vara, certamente a Ana vai ter outras experiências aí para falar. Mas é isso. Então, bebês são acolhidos, sim, em geral, inclusive bebês de entrega voluntária. Muitos saem da maternidade direto para a família acolhedora, né? E uma coisa que a gente costuma dizer, e que eu acho que é uma coisa bem bacana assim, para a gente refletir, né? É que a gente precisa parar de culpabilizar as mulheres que entregam os bebês, sabe? Da entrega voluntária, né? Porque eu acho que eu entendo que é muito melhor você entregar de fato para entrega voluntária do que você maltratar, né? Do que você dar para uma vizinha, do que você vender, né? Dar para uma vizinha com aquela história da adoção brasileira que vocês estavam aí citando, né? Que eu dou para você e a gente negocia e aí eu crio e no fim isso não é adoção direta, né? Isso é o que a gente chama de adoção brasileira. Então, assim, é muito melhor do que você... Porque é isso, a adoção, numa situação de adoção brasileira, porque essas situações de adoção direta são avaliadas, a família, a situação da reinserção e tudo mais. Numa situação de adoção brasileira, como o Saulo falou, a mãe não sabe nem para quem está entregando, essa família não foi avaliada, não foi habilitada, não está na fila de adoção, não está em lugar nenhum, né? Então, às vezes, ela sai da mão de uma mãe que maltrata para uma outra família que também maltrata, né? Então, assim, isso é muito delicado, é uma questão que a gente precisa ter muita atenção. Eu acho que eu queria deixar um pouquinho essa mensagem final de que, para que a gente não culpabilize as mães que entregam os seus filhos para adoção, que é muito, eu acho que é digno, sabe? E eu acho que, inclusive, pode ser considerado um ato de amor, porque se eu não tenho condições, se eu não tenho para dar para essa criança, eu entrego para uma família que vai ter para dar, mas eu entrego legalmente, eu entrego no hospital, né? Eu nem saio da maternidade com essa criança. É aquela máxima, né? Abandonar é crime. Entregar voluntariamente não é direito, né? E é melhor, tenho certeza, a mãe que verdadeiramente ama vai desejar que seu filho tenha um futuro maravilhoso, e aí a gente pode colocar nessa palavra maravilhoso tudo que a gente pode pensar de bom para essa criança, e que esse futuro maravilhoso aconteça com segurança, com a segurança que o processo de adoção legal garante, né? Ana, devolver a palavra para você rapidinho para a gente Antes da Ana, queria só falar que você falou uma questão que eu acho importante, muito importante também, com relação a essa questão da adoção, né, e da criança não ser um objeto, porque a gente vivencia isso muito de perto no Família Acolhedora, sabe, Saulo? E as famílias que adotam e declinam da adoção, né? E aí quando você falou do Família Acolhedora, no Família Acolhedora é possível declinar, você é uma família acolhedora. Eu posso dizer que nesse momento eu não dou conta mais dessa situação e que essa criança precisa ir para uma outra família. Mas desde o início, eu não criei expectativa nessa criança de que eu a adotaria. Né? Essa criança já veio para minha casa sabendo que era um acolhimento temporário. Numa adoção, não. A criança vem para minha casa acreditando que ela vai ficar para sempre. Então, se é para declinar, que seja no processo de aproximação. Porque quando finda o processo de aproximação, essa criança tem, de fato, a expectativa de que ela vai ficar naquela família para sempre. E aí,
né? O filho que a gente gera do nosso ventre pode ter 1000 problemas. E a gente não pode declinar, a gente até pode abandonar, né? Como existem pais e mães que cometem atos de violência nesse sentido. Mas a gente não tem para quem devolver, né? Então, filho é filho, seja da barriga ou do coração. Eu acho que a gente precisa estar, de fato, afetivamente disponível quando a gente se coloca para adoção, né? Porque essa questão do declínio traz muito sofrimento. Muito obrigado, Flavinha. Ah. Com a palavra para a gente poder encerrar. Pois é, não, vou ser bem sucinta, assim, na verdade, só queria fazer um alerta, porque estamos discutindo agora na Câmara dos Deputados, vai ter uma audiência pública, mas eu acho que não é tão pública assim não, porque está mal divulgada, no dia 5 de abril, às 10h30, e justamente com uma proposta bem diferente em relação às famílias acolhedoras. Segundo esse projeto de lei, que estão criando agora em 2021, permite que tenho que ler aqui direitinho, que as famílias da fila de adoção funcionem como famílias acolhedoras. Precisa dizer mais alguma coisa? Perigoso isso, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que começar a ficar atento, acho que por isso que o pessoal aí dos grupos de apoio à adoção tem que começar a vestir a camisa, vocês têm que começar a entender o poder que vocês têm, né? Porque assim, uma boa pressão pública acaba com um projeto de lei desse jeito. Agora, se todo mundo ficar de braços cruzados, né, achando que não é comigo hoje, né? Mas se eu vou ficar na fila, de repente, por alguns meses ou anos, isso pode acabar me afetando sim. Né? Então, fica aí essa dica que, infelizmente, tem esse projeto de lei aí pairando no ar, né? E eu espero que ele não passe, mas eu sei que tem muitas pessoas aí do mundo jurídico que estão apoiando esse tipo de adoção aí pelas famílias acolhedoras. Eu também espero que ele não passe. Também vou estar lá. Saulo, você me dá um minutinho? Eu estou botando, rapidinho, Silvana, estou botando no chat aqui o número do PL, e dando as orientações, postura cidadã, do que a gente pode fazer em relação a isso. Mas eu não sei, sabe sim, você não votou em deputado federal? Eu espero que, como cidadão, você se lembre do deputado federal que você votou nas últimas eleições, né? E aí você liga para esse deputado, você entra lá no site, escreve para ele e diz, sou contra esse projeto. Quando for pautado, senhor deputado, por favor, eu elegi o senhor, eu exijo o seu voto contrário a esse projeto. É uma postura cidadã. Tá? E a segunda, entra no site da Câmara e vai lá nas enquetes sobre os projetos de lei e vota não. Já é uma postura cidadã. Silvana, qual a palavra? Era exatamente isso que eu ia falar, Saulo. Nós estamos com 3 problemas sérios neste momento com relação a projetos de lei. Um projeto de lei que aumenta a busca pela família extensa e retira o prazo que foi colocado pela Lei 13.509 de 2017. É um projeto de 2014, eu não vou lembrar o nome agora, mas nós entramos pelo IBDFAM. Eu tenho um número, é 8219. 8219. Nós entramos com um voto de veto entregue ao Onyx Lorenzoni na semana passada, assim como o FUNAJUP, que é o Fórum da Justiça Protetiva, que tem vários juízes, também entrou com a mensagem de veto. Nós temos agora o projeto de lei que transforma o nome afetivo em lei federal, que precisamos votar sim, absolutamente sim para ele. Nós temos esse projeto estapafúrdio que a Ana Lúcia acabou de falar, que nós já entramos em contato com a propositora do projeto, que é a deputada Paula Belmonte, para pedir o acesso à audiência pública da sociedade civil, e ela não permitiu, mas atendeu o meu pedido fazendo uma audiência pública conosco, tão logo termine essa audiência pública que foi chamada agora. Então, o que a gente pode fazer, a gente faz, mas o importante é que a gente, aliás, importante não, o lamentável, é que a gente faz isso sozinho. E eu posso dizer o seguinte, eu tenho 61 anos, eu não vou ficar viva para sempre. Se eu não tiver pessoas que me substituam, que façam essa luta, e esse monitoramento, vai ser um absurdo. Por exemplo, no dia da votação do nome afetivo aqui no Rio de Janeiro, éramos 7 apenas na Alerj, e eu, inclusive, com o joelho deslocado e com a perna com gesso. Então, gente, se vocês não vestem a camisa,
Não somos nós, que estamos velhos de luta nesse movimento, que vamos conseguir carregar esse bastião para o resto da vida. Obrigado, mãezinha. E muita vida longa a você. para que a gente Obrigada, Saulo. para que a gente possa aprender contigo e um dia, quando chegar a hora, talvez um pouquinho da sua sabedoria a gente suprir aí. Amores, então, depois, Ana, se você puder jogar aqui os projetos que a Silvana falou, mas qualquer dúvida, a gente retoma esse assunto no chat, se vocês quiserem. Todos esses projetos, gente, nós já colocamos no grupo do Cores. Fica atento quando a gente joga, vote não, vote sim, porque é justamente essas orientações sobre a postura cidadã. E comecem a se informar sobre isso. Tá? Eu vou encerrar essa reunião. Quem quiser ficar, porque já são 8h15, quem quiser ficar, eu vou falar sobre a importância da questão do nome afetivo antes da gente começar o pós-adoção. Então, encerrando a partir desse momento o grupo pré, muito obrigado a todos que estão em processo de habilitação, que compareceram à reunião. Todos que estão aqui são convidados agora a permanecer para o grupo de pós-adoção. O grupo de pós-adoção hoje vai ser coordenado pela Érica Quintas, que é uma psicóloga da primeira hora do Cores. Ela esteve conosco na fundação e hoje ela está retornando para conduzir o pós. Quero agradecer mais uma vez a Flávia, Ana Lúcia. Vocês são convidadas a ficar se quiserem, mas também se não puderem, por outros compromissos, fiquem à vontade, só desligar a câmera, não tem problema nenhum. Coração continua ardendo de gratidão por vocês, tá? Gente, boa noite a todos. Tchau para quem vai. Oi para quem fica. Bom, gente, para quem fica, eu vou falar do nome afetivo. Vocês já pararam para pensar que os seus filhos vão viver um limbo entre a decisão de vocês de adotá-los e a sentença que, de fato, virá dando a ele um novo registro civil com um novo nome? A partir do momento que vocês decidem adotá-los, vocês vão procurar um advogado, defensoria pública, e vai ser apresentada uma petição de adoção. Nessa petição vai o nome que essa criança vai receber ao final do processo. Só que esse período pode durar, sei lá, 3 anos, 4 anos, 5 anos, como foi meu caso. E esse tempo todo? Qual o nome que essa criança vai ser tratada? Aquela do registro antigo, que tem que acompanhar essa criança em todo lugar que ela for, na escola, nos ambientes de saúde, na vida civil de uma forma geral, ou o nome que você decidiu para ela ao final do processo? Isso é nome afetivo. Na verdade, no início, quando se começou a discutir sobre esse direito da criança de ser identificada pelo nome que ela terá ao final do processo, queria se chamar de nome social, porque já era usado, né, para as pessoas trans. Só que, gente, é tão ridículo o preconceito que essa terminologia nome social recebeu uma resistência enorme, enorme, da maioria dos políticos de ala conservadora, né? De ala de direita e centro-direita. Então, tiveram a sacada de mudar o social por afetivo. Mas é a mesma coisa. Na verdade, chamar nome afetivo é dar à criança o direito de se identificar com outro nome, ainda que provisório, enquanto ela não pode mais ser tratada por aquele nome civil, que não é o nome que se adequa mais à história dela, porque ela já está num processo de adoção. Pois bem, só de mudar de nome social para nome afetivo já melhorou um pouquinho. Em alguns estados, isso passou a ser lei. Tá? O Rio de Janeiro, em 2018, se eu não me engano, em maio de 2018, foi pioneiro. Saulo, nesse caso de criança trans, o nome afetivo social serve, por exemplo, para a matrícula escolar. Exato. Posso falar sobre isso. Mas aqui no Rio de Janeiro, em 2018, em maio de 2018, o Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro na aprovação, que foi o que a Silvana falou, desse projeto de lei que garantiu aos nossos filhos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o direito de serem tratados pelo nome com o qual serão identificados ao final do processo de adoção. Então, no Rio, já é lei, você tem a tranquilidade de distribuir a petição, o seu advogado distribuiu a petição da adoção. A partir daquele momento, a escola tem que tratar o seu filho pelo nome que você deseja, a instituição de saúde, seja ela qual for, tem que tratar o seu filho pelo nome que deseja. Sabe aquela espera que você fica para ser chamado para fazer exame de sangue?
aí chega a atendente e fala assim, seu fulano de tal, não pode jamais chamar a criança pelo nome civil. Tem que gritar o nome que vai ser o nome dela ao final do processo de adoção. E vocês precisam estar atentos a isso e exigir que isso seja cumprido, tá? Porque o preconceito é grande e vocês vão encontrar escolas, mas o nome da criança é esse aqui do registro, né? É com esse que eu tenho que chamar. Não, se informa, tem lei. Só um comentário do que aconteceu. O projeto de lei que a Silvana está falando, que é o positivo, que a gente fala tem que votar sim, é um projeto de lei para tornar esse direito em âmbito, para dar a esse direito âmbito federal, tá bom? Para que todo o país, todo o Brasil, todos os brasileiros gozem do mesmo direito que os fluminenses gozam.